Olá, então, meu nome é Cida, né? A canalizadora de Ancestral Illumination. Como eu prometi para vocês que eu daria continuidade, como que eu cheguei à conclusão do Ancestral Illumination, como eu recebi essa canalização de uma forma nítida, né? Então, uma certa vez, eu atendi uma pessoa em que ela já se encontrava, né, aos 54 anos, nunca havia se casado, porque ela tinha muito medo de ter filhos. Então, ela tinha tanto medo de ter filhos que ela não quis relacionar-se para não ter filhos. Então, de tanto medo que ela tinha um verdadeiro pavor. E ela andava, né, com várias pessoas, já tinha feito várias terapias, tinha feito tratamento com médico, e nada. O medo era tão grande, era tão apavorante, que ela não teve coragem. Assim o tempo foi passando e ela chegou a uma certa idade, mas ela ainda tinha muita curiosidade de descobrir, apesar dela saber que não poderia mais ter filhos. Então, quando ela soube, eu conversando com ela, falei que eu trabalhava com a linha do tempo, né? Que esse foi o nome que me deram, porque eu andava, né, na retrocognição e percebia, né, a linhagem das pessoas, o que aconteceu com a pessoa em vários níveis. E isso era passado para mim de uma forma assim bastante sucinta, e eu creio que sucinta, porque eu ia energeticamente no foco, não ficava caçando o que fazer. Eu falo caçar o que fazer porque tem muitas pessoas que chegavam até mim para falar assim: ah, olha, você já fui rei, você já fui rainha, o que eu era na outra vida? Isso não era interessante e não me era, eu não tinha essa sensibilidade assim, ou seja, ao contrário, eu tinha a sensibilidade de que eu não poderia fazer uma entrada em arquivos, que eu falava entrar em arquivos, para ficar bisbilhotando a vida de ninguém, caçando o que fazer. E sim, quando aquilo era necessário. Então, eu sempre tive meu respaldo na espiritualidade, como eu já falei, eu sempre fui uma pessoa assim de bastante respeito dentro da espiritualidade, sempre fui uma pessoa de muita fé. É claro que isso para mim sempre foi, sempre não, porque hoje não é mais, hoje é normal. Aquilo que você não entende, você fica com medo. Você tem assombração, assombro, né? Você fica assim perguntando: meu Deus, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso é coisa de Deus? Será que... Porque as pessoas colocam tanto medo na sua cabeça e você não sabe quem é você para você. Mas eu tinha certeza, uma coisa eu tinha comigo, que eu estava fazendo bem e que mas eu tinha dúvidas. E que isso eu achava estranho eu achava. Por quê? Porque eu não via isso vir de fora. Eu não via isso como uma aparição, como uma visão. Eu sentia essa energia. Eu caminhava dentro dessa energia. Só que eu não sabia de onde estava vindo, como era o processo em que eu caminhava dentro dessa energia. Eu não sabia como eu entrava, mas eu entrava. Então, até que essa pessoa veio a mim e eu trabalhei com essa pessoa. É claro que eu descobri o que aconteceu com ela. Então, foi um caso assim muito interessante, né? Eu descobri que ela, em vidas passadas, uma vida assim que não me trouxe o tempo, às vezes eu reconheço o tempo, mas por outros estudos que eu já fiz, que faz com que eu saiba
Que época era que aconteceu isso? Por um outro estudo que eu tinha, que eu acabo descobrindo. Então, esse eu não tenho noção do tempo de quando que era. Mas eu só vi que isso ocorreu na China, né? Agora, nessa encarnação, ela veio como japonesa, né? Como do Japão. Mas nessa encarnação, ela estava na China, né? Ela continuava sendo oriental, mas nessa época era na China. Então, o que que houve? Uma grande guerra, né? Era a guerra. Então, pelo que eu vi, né? Que era tanque de guerra, carro de guerra. Então, chegaram na casa dela, o pessoal, os soldados, né? Com tanque de guerra, carro de guerra, tudo, né? E pegaram os pais dela e mataram os pais dela na frente dela, ela e o irmão. E eles não mataram eles. Eles jogaram eles em cima do carro e elas gritava e dizia que ela queria a mãe, que ela não queria ser separada da mãe. E foi assim muito violento. Então, nesse seu sentimento ali, ela disse: "Eu nunca vou ter filhos para separar da mãe. Eu nunca vou ter filhos para acontecer o que aconteceu com a minha mãe, que ela ficou sem os filhos e eu fiquei sem a minha mãe." Ali ela travou. Não sei por quanto tempo, mas nesta encarnação ela trouxe as sequelas, né? De não. Então foi trabalhado isso, que eu não vou entrar em detalhes, e ela ficou bem. Mas é aí que começou a minha caminhada, através deste atendimento que começou a ser revelado para mim a minha verdade interior, de onde eu consigo verificar, ver essas energias. Então, ela mesma chegou para mim e disse: "Olha, eu descobri uma pessoa, eu vi falar de uma pessoa, que essa pessoa pode te dar a resposta do seu trabalho, porque esta pessoa, ele fala sobre ancestralidade." Eu falei: "Nossa, e quem é essa pessoa?" Então, foi no começo dos trabalhos. ah, eu peço licença, mas com muita honra e com muito amor no coração, Joel Aleixo. Então, eu fui assistir, eu sinto até emocionada de falar. Fui assistir às suas palestras, então assisti toda a sua história, porque foi todo no seu começo. Assisti a sua história, então, depois de uma caminhada, né, ouvindo as palestras, eu fiz a iniciação, né, dos florais brasileiros. A partir de então, é claro, depois eu percebi que eu contraí o câncer, né? Então, eu fiquei assim entre a vida e a morte, muito debilitada. Então, eu fiz o tratamento, todos os tratamentos, né, alquímicos. E nesses tratamentos alquímicos, nesta caminhada, depois, após, é claro que eu fiz só os 4 elementos, mas por motivos financeiros eu não pude continuar. Mas eu continuei a minha caminhada, né? E então eu vi as várias percepções, várias revelações, né? Aí, com o passar do tempo, eu tive a revelação de que toda a informação que eu tinha vinha do registros acásticos. Essa informação que eu tirava vinha dos registros acásticos. Então, eu já fiquei assim, continuei o meu trabalho com a linha do tempo nos registros acásticos. Então, eu sabia
me veio que os registros acásticos estavam dentro de nós mesmos. Aí, quando foi um dia, eu já morando em outro local, depois de muitos anos, eu saí da cidade, eu voltei novamente, e eu voltei a morar na Penha. Aí houve um grande temporal, mas parece que assim era um tsunami acontecendo naquele lugar. Houve um grande redemoinho, e esse redemoinho, na hora que ele chegou embaixo, ele me trouxe um papel muito grande, um cartaz muito grande. E esse cartaz, ele dava o tamanho do meu corpo. É claro, eu não sou tão grande, mas esse cartaz, ele parou no meu corpo. Quando eu peguei esse cartaz, ele era um papel muito grosso, que eu li, o vento parou, eu estava já perto da minha casa, mas estava na rua. Eu entrei para dentro da minha casa. Quando eu olhei aquele papel, aquele cartaz, estava escrito: o Projeto Genoma. Estava falando sobre os genes, estava falando sobre a ancestralidade, estava falando sobre o DNA. Então, começou a grande caminhada ao meu interior. E daí, os demais foram através de estudos. Eu vinha já tendo a consciência de que aquilo que eu via estava dentro do meu corpo. Mas, é claro, não tão consciente. Não tão consciente, né? Não tão consciente. Mas, ao longo da vida, continuei o meu trabalho, mas não trabalhei mais com os... Não trabalhei mais com a linha do tempo. Então, eu parei de trabalhar a linha do tempo, porque eu fiz outras especialidades, como massoterapeuta, fitoterapeuta. Então, eu já tinha cromoterapia, então, fiz outras séries de estudos e sempre continuei nos meus estudos e segui meu caminho trabalhando como terapeuta. Foi quando agora, né, um grande salto quântico, né? Tive grande sucesso no meu trabalho, foi bastante próspera nos conhecimentos, né? E quando chegou então a pandemia, e também com o caminhar da vida, né? Com as que eu relaciono ainda as sequelas cancerígenas que ainda ficou no meu corpo, de muita debilidade, com tudo que eu fazia, eu não conseguia recuperar a energia do meu corpo. O meu corpo continuava sem energia. Eu não conseguia trabalhar com grandes esforços. Muitas das vezes eu me questionei e falei: eu não vou trabalhar mais como terapeuta, porque eu tenho um sucesso, um resultado tão grande com as pessoas, e por que comigo não funciona, né? E fui em vários terapeutas, fiz vários tratamentos, mas eu não conseguia restituir a energia do meu corpo. Eu tinha força só até de cedo até meio-dia, depois eu não tinha mais, a partir de 2 horas da tarde, eu não tinha mais força no meu corpo. Continuando no outro vídeo, encerrarei e passarei para outra parte em outro vídeo. Namastê!